Mulheres na nova economia. Como empreender e conquistar liberdade com energia e telecom. Durante muito tempo, disseram às mulheres que o espaço delas no mundo econômico seria sempre secundário. Repetiram, geração após geração, que o lugar delas era apenas consumir, nunca liderar. Disseram que o dinheiro grande, os setores estratégicos, as decisões que movem bilhões estavam reservados para homens em gravatas, para corporações inalcançáveis, para quem já nascia dentro de privilégios. Mas enquanto essas narrativas eram repetidas, silenciosamente, as mulheres construíam algo que o mundo ainda não tinha reconhecido. A capacidade de transformar pouco em muito, a habilidade de sustentar lares inteiros com recursos escassos, a disciplina invisível que sempre fez delas protagonistas ocultas da economia real. E agora, diante da nova economia que nasce, essa verdade não pode mais ser escondida. A nova economia não é feita apenas de tecnologia digital, criptomoedas ou inteligência artificial, como muitos acreditam. Ela é feita de setores essenciais que ninguém consegue viver sem: energia e telecomunicação. Todos os meses, milhões de pessoas pagam suas contas de luz e suas faturas de celular. Todos os dias, bilhões de dispositivos se conectam à rede, famílias acendem lâmpadas, empresas ligam máquinas, crianças estudam online, mães trabalham remotamente. Energia e telecom não são apenas serviços, são a base da vida moderna. E dentro dessa base, existe uma oportunidade inédita: transformar consumo inevitável em liberdade recorrente. Esse despertar começa quando a mulher percebe que não precisa mais viver apenas no papel de consumidora, pagando eternamente por aquilo que é essencial. Ela pode sim estar do outro lado. Pode se tornar parceira, empreendedora, licenciada, construtora de liberdade dentro desses setores que nunca param. Porque o que é inevitável para o mundo pode se tornar renda para ela. E talvez esse seja o maior segredo da nova economia. Ela não exige fortunas para começar, exige visão para enxergar o que já está diante de nós. As contas de energia não vão deixar de existir. O celular não vai ser desligado da vida das pessoas. A internet não vai parar de crescer. Então, se tudo isso já vai ser consumido de qualquer forma, por que não ser parte desse movimento? Por que não transformar algo que antes era apenas despesa em um fluxo de receita? Por que não fazer da necessidade um trampolim para a liberdade? O despertar das mulheres na nova economia é também um despertar de identidade. Porque não se trata apenas de dinheiro, mas de propósito. É sobre assumir que você não nasceu para sobreviver no limite, mas para construir algo que te dê autonomia. É sobre perceber que o tempo da espera acabou. Ninguém vai entregar sua liberdade de presente. É você quem decide conquistá-la. E energia e telecom se tornaram as chaves perfeitas, porque são setores que não dependem de modismos, de tendências passageiras, de apostas incertas. Eles estão enraizados no cotidiano, sustentam a vida moderna e continuarão crescendo. Mas é claro que esse despertar não acontece sem resistência. Muitas mulheres carregam dentro de si a voz antiga que repete: isso não é pra você, é arriscado demais, você não entende dessas coisas. Essa voz é fruto de séculos de exclusão, de narrativas que limitaram e aprisionaram. O que você precisa compreender é que essa voz não é verdade. É apenas o eco de um passado que não faz mais sentido. Por quê? Se você já soube fazer tanto com tão pouco, se você já sustentou famílias, se já multiplicou recursos limitados, se já transformou escassez em sobrevivência, o que te impede de transformar abundância em liberdade? A resposta é simples: nada te impede além do medo. E é por isso que o despertar é tão poderoso. Ele não é apenas racional, é emocional. É o momento em que a mulher decide que não vai mais se contentar com menos, que não vai mais aceitar o papel de coadjuvante, que não vai mais acreditar que empreender é privilégio de outros. O despertar é um ato
de coragem. E coragem não é ausência de medo, é a decisão de não ser paralisada por ele. Agora, imagine uma cena. Uma mulher abre sua bolsa e, em vez de encontrar apenas contas acumuladas, começa a encontrar também recorrência entrando. Pequenas quantias no início, frutos de cada família que economizou energia por meio dela, de cada pessoa que ela conectou com o telecom. E, mês após mês, essa bolsa vai se enchendo. Não de ilusões, mas de realidade. Não de promessas vazias, mas de resultados consistentes. Até que um dia, ela percebe que já não precisa viver de correria, que pode respirar, planejar, sonhar. Esse é o despertar. Compreender que o impossível era apenas uma questão de perspectiva. E não se engane, esse despertar não está acontecendo de forma isolada. Ele já é um movimento. Mulheres no Brasil e no mundo inteiro estão se levantando, assumindo que a nova economia é também delas. Elas estão entendendo que energia e telecom não são coisas complicadas e inacessíveis, mas pontes para a liberdade. Que não é necessário ser engenheira para entrar no setor energético, nem executiva de gravata para estar em telecom. O que é necessário é visão e decisão. O despertar da nova economia é, na verdade, o despertar de uma revolução silenciosa. Uma revolução em que as mulheres usam a força da recorrência para construir futuro. Em que elas entendem que não precisam correr todos os dias atrás de vendas desesperadas, porque construíram uma base sólida que se renova sozinha. Em que elas percebem que, ao se ajudarem, não competem, mas se fortalecem. Em que cada vitória individual se transforma em prova coletiva de que é possível. E você já se perguntou o que faria se tivesse a chance de criar renda a partir de algo que já faz parte da sua vida? Já pensou em como seria diferente se, em vez de apenas pagar contas de energia, você pudesse transformar parte desse consumo em renda? Já imaginou olhar para a sua fatura de celular e, em vez de ver apenas uma despesa, enxergar uma oportunidade de lucro? Esse não é um sonho distante, é a realidade da nova economia. O despertar é isso. Perceber que a vida não precisa continuar sendo o peso que sempre foi. Que o futuro pode ser construído com escolhas simples, mas poderosas. Que você não precisa mudar de planeta, de profissão, de identidade para conquistar a liberdade. Precisa apenas olhar de forma diferente para o que já está diante de você. Energia e telecom não são apenas serviços, são portais para a sua independência. E talvez a pergunta que mais importa seja: você vai deixar essa oportunidade passar ou vai decidir que chegou a sua vez? Porque o futuro pertence a quem desperta. Se você entendeu que o despertar já começou e que energia e telecom podem ser as chaves da sua liberdade, não espere mais. Comente: eu quero despertar, e faça parte dessa revolução feminina na nova economia. O despertar é apenas o primeiro passo. Ele abre os olhos, acende a chama, desperta a consciência de que é possível conquistar mais. Mas, uma vez desperta, a mulher precisa de direção, precisa entender o caminho, porque saber que existe uma oportunidade não é o suficiente. É preciso percorrer a estrada, tijolo por tijolo, escolha por escolha, até que a liberdade deixe de ser um ideal e se torne realidade. O caminho, então, é a ponte entre o desejo e a conquista. E no coração da nova economia, esse caminho é traçado por dois pilares que sustentam o mundo moderno: energia e telecom. São eles que conectam cada lar, cada negócio, cada família. São eles que movimentam bilhões todos os meses, sem interrupções, sem pausas, sem depender de tendências passageiras. Quando falamos de empreender com energia e telecom, estamos falando de se alinhar com o fluxo inevitável da vida moderna. Estamos falando de participar daquilo que as pessoas já consomem, que jamais deixarão de precisar. O primeiro passo no caminho é mudar o olhar sobre o consumo. Por toda a vida, a maioria das mulheres foi ensinada a ver suas contas como fardos, como dívidas, como pesos inevitáveis.
A conta de luz, o pacote de internet, a fatura de celular, tudo sempre foi motivo de preocupação, nunca de esperança. Mas o segredo é perceber que o mesmo dinheiro que hoje sai da sua bolsa pode se transformar em renda que entra nela todos os meses. O consumo inevitável pode ser convertido em oportunidade recorrente. A despesa pode se tornar investimento. A bolsa pode deixar de ser esvaziada apenas para ser preenchida. O segundo passo é entender a lógica da recorrência aplicada a esses setores. Em vez de depender de vendas únicas, de esforços diários para conquistar clientes novos, a energia e o telecom oferecem um modelo de fluxo contínuo. As pessoas pagam suas contas todos os meses, sem falhar. O consumo não para, mesmo em crises. O que isso significa? Significa que, uma vez conectada a esse ciclo, você também passa a receber de forma recorrente. Não precisa correr atrás todos os dias do zero, porque o sistema já trabalha por você. Essa é a força invisível do caminho. Construir uma base que se renova automaticamente, mês após mês. O terceiro passo é começar pequeno, mas pensar grande. Muitas mulheres acreditam que precisam de grandes investimentos para entrar em setores tão robustos. Mas a verdade é que a nova economia foi desenhada para incluir, não para excluir. Não é necessário ter uma usina solar para participar do setor energético, nem criar uma multinacional de telecom para lucrar com conexões. O que é preciso é se tornar parceira licenciada, representante de modelos já existentes. É colocar-se no fluxo, aprender as ferramentas, conectar pessoas às soluções. Uma família que economiza energia porque você mostrou o caminho já representa um início. Uma amiga que troca seu plano de celular porque você indicou já significa semente plantada. E o poder das sementes está justamente na multiplicação. O quarto passo é entender que o caminho não é solitário. Muitas mulheres acreditam que empreender é lutar sozinha, carregar tudo nos ombros, enfrentar o mundo isolada. Mas a nova economia é coletiva. Energia e telecom não crescem por competição, crescem por expansão. Cada mulher que entra fortalece o ecossistema. Cada conquista individual abre espaço para conquistas coletivas. Cada bolsa que se enche inspira outras a também encherem as suas. O caminho é rede, é comunidade, é colaboração. O quinto passo é alimentar a disciplina da constância, porque o maior inimigo da recorrência é a ansiedade. É querer ver grandes resultados no primeiro mês, é desistir quando os frutos ainda estão brotando. Mas quem entende o caminho sabe que o extraordinário nasce do tempo, que plantar exige paciência, que o rio não começa cheio, mas com pequenas fontes, que cada repetição constrói a base da liberdade. O caminho não pede pressa, pede persistência, não pede milagres, pede disciplina, não pede perfeição, pede que você continue. E quando a disciplina se torna parte da jornada, algo mágico acontece. A mulher que antes vivia com medo de não ter o suficiente, passa a viver com a tranquilidade de que o fluxo não vai parar. Ela percebe que mesmo nos meses mais difíceis, a base continua lá, firme, sustentando. Ela descobre que em vez de depender de milagres ou de favores, agora depende de algo concreto, real, previsível. Ela sente, talvez pela primeira vez, o gosto da liberdade verdadeira. Mas o caminho também exige coragem para enfrentar resistências. Sempre haverá quem diga que não é para você. Sempre haverá quem tente te convencer de que empreender em energia e telecom é complicado demais. Sempre haverá quem critique, quem duvide, quem ria. Mas é justamente nesses momentos que a caminhada se fortalece. Porque cada passo dado, apesar das críticas, é uma prova de que você não está vivendo para agradar, mas para conquistar. E no fim, quem duvidou será obrigado a reconhecer. Agora imagine, você caminha firme, mês após mês. No início, são pequenas conquistas.
Uma família conectada aqui, uma economia de energia ali, um plano de telecom acolá. Mas com o tempo, essas pequenas ações se acumulam. E o que antes era insignificante agora se torna significativo. O que parecia pequeno agora é grande. O que era invisível agora é inegável. Sua bolsa, antes vazia de esperança, agora carrega o peso leve da liberdade. Esse é o caminho. Transformar inevitável em oportunidade, despesa em renda, consumo em liberdade. E cada mulher que decide trilhá-lo não apenas conquista para si, mas abre espaço para muitas outras. O caminho é individual e coletivo ao mesmo tempo. É sobre você, mas também sobre todas que virão depois. E a pergunta que fica é: você vai apenas assistir outras mulheres caminharem ou vai decidir que chegou a sua vez? Porque o caminho não espera. Ele está aberto, mas só percorre quem se levanta. O caminho já está diante de você, mas apenas quem anda colhe os frutos. Energia e telecom são os pilares da nova economia e podem ser também os pilares da sua liberdade. Se você decidiu que vai trilhar essa jornada, comente "Eu vou caminhar" e dê hoje mesmo o primeiro passo rumo à sua independência. O que realmente permanece quando o tempo passa? O que sobra quando o dinheiro vai, quando os empregos mudam, quando as circunstâncias se transformam? Essa é a pergunta que define o valor de qualquer escolha. E quando falamos da nova economia, do empreendedorismo feminino em energia e telecom, a resposta é clara. O que fica é o legado. Porque o dinheiro pode ser gasto, os contratos podem mudar, mas o impacto que você deixa no mundo permanece para sempre. O legado da recorrência é muito mais profundo do que os números que entram na conta bancária. Ele é visto nos olhares dos filhos que aprendem que a mãe não depende mais de ninguém para sobreviver. Ele é sentido nas comunidades que recebem não apenas serviços, mas também oportunidades. Ele é vivido por outras mulheres que, ao verem uma de nós conquistar, percebem que também podem. O legado não é sobre riqueza individual, é sobre multiplicação coletiva. Quando uma mulher conquista liberdade com energia e telecom, ela não está apenas criando independência financeira, ela está mudando narrativas antigas. Está provando que setores antes dominados por grandes corporações e figuras masculinas também pertencem a ela. Está mostrando que não precisa pedir permissão, que não precisa se contentar com pouco, que não precisa aceitar o destino imposto. O legado começa no ato de ousar, no ato de se levantar, no ato de transformar. E esse legado não é pequeno. Ele ecoa por gerações. Uma filha que cresce vendo a mãe empreender em energia e telecom não cresce apenas com estabilidade, cresce com inspiração. Ela aprende desde cedo que liberdade não é sorte, é construção, que prosperidade não é privilégio, é disciplina, que legado não é herança material, é exemplo de coragem. E esse exemplo atravessa o tempo, moldando mentalidades, expandindo horizontes, criando uma nova cultura de autonomia. O mais poderoso do legado é que ele não precisa de grandes discursos para existir. Ele acontece no silêncio das ações repetidas. A cada família conectada, a cada conta de energia transformada em economia, a cada bolsa que deixa de estar vazia, o legado se fortalece. Ele se espalha como raízes de uma árvore, que de início invisíveis sustentam toda a grandeza que aparece na superfície. O legado da nova economia é subterrâneo e ao mesmo tempo visível, discreto e ao mesmo tempo incontestável. Mas não podemos romantizar. Construir legado exige resiliência, exige enfrentar críticas, carregar dúvidas, lutar contra o medo. O mundo ainda insiste em limitar as mulheres, em convencê-las de que não podem. O que diferencia aquelas que deixam legado daquelas que não deixam é justamente a decisão de não se deixar paralisar. É seguir mesmo quando os resultados parecem pequenos.
É acreditar mesmo quando ninguém acredita. É insistir mesmo quando tudo parece dizer para desistir. Porque o legado não se constrói em um dia, mas no acúmulo de muitos dias em que você decidiu continuar. E é por isso que o legado da nova economia é tão revolucionário. Ele não fala apenas de riqueza material, fala de riqueza emocional, social, espiritual. Ele não é medido apenas em números, mas em histórias transformadas. Ele não se resume a contratos, mas a caminhos abertos. Quando uma mulher conquista com energia e telecom, ela prova que o impossível era apenas uma ilusão. Quando ela ensina outra mulher a fazer o mesmo, ela cria multiplicação. Quando ambas prosperam juntas, elas criam revolução. Agora pense, como você quer ser lembrada? Como alguém que apenas sobreviveu, sempre apagando incêndios, sempre correndo atrás, sempre limitada pelo medo? Ou como alguém que ousou sonhar, ousou construir, ousou deixar marca? Porque gostemos ou não, todas deixamos um legado. A questão é, qual será o seu? Será o legado da resignação ou o legado da liberdade? A nova economia não é apenas sobre ganhar dinheiro. Ela é sobre criar estabilidade onde antes havia incerteza. É sobre abrir portas onde antes havia muros. É sobre transformar bolsas cheias de contas em bolsas cheias de esperança. É sobre provar que os setores que movem bilhões também podem ser palco da vitória feminina. Esse é o legado, escrever uma nova história, onde antes só havia repetição da velha narrativa. Está provando que setores antes dominados por grandes corporações e figuras masculinas também pertencem a ela. Está mostrando que não precisa pedir permissão, que não precisa se contentar com pouco, que não precisa aceitar o destino imposto. O legado começa no ato de ousar, no ato de se levantar, no ato de transformar. E esse legado não é pequeno. Ele ecoa por gerações. Uma filha que cresce vendo a mãe empreender em energia e telecom não cresce apenas com estabilidade, cresce com inspiração. Ela aprende desde cedo que liberdade não é sorte, é construção. Que prosperidade não é privilégio, é disciplina. Que legado não é herança material, é exemplo de coragem. E esse exemplo atravessa o tempo, moldando mentalidades, expandindo horizontes, criando uma nova cultura de autonomia. O mais poderoso do legado é que ele não precisa de grandes discursos para existir. Ele acontece no silêncio das ações repetidas. A cada família conectada, a cada conta de energia transformada em economia, a cada bolsa que deixa de estar vazia, o legado se fortalece. Ele se espalha como raízes de uma árvore, que de início invisíveis sustentam toda a grandeza que aparece na superfície. O legado da nova economia é subterrâneo e ao mesmo tempo visível, discreto e ao mesmo tempo incontestável. Mas não podemos romantizar. Construir legado exige resiliência, exige enfrentar críticas, carregar dúvidas, lutar contra o medo. O mundo ainda insiste em limitar as mulheres, em convencê-las de que não podem. O que diferencia aquelas que deixam legado daquelas que não deixam é justamente a decisão de não se deixar paralisar. É seguir mesmo quando os resultados parecem pequenos. É acreditar mesmo quando ninguém acredita. É insistir mesmo quando tudo parece dizer para desistir. Porque o legado não se constrói em um dia, mas no acúmulo de muitos dias em que você decidiu continuar. E é por isso que o legado da nova economia é tão revolucionário. Ele não fala apenas de riqueza material, fala de riqueza emocional, social, espiritual. Ele não é medido apenas em números, mas em histórias transformadas. Ele não se resume a contratos, mas a caminhos abertos. Quando uma mulher conquista com energia e telecom, ela prova que o impossível era apenas uma ilusão. Quando ela ensina outra mulher a fazer o mesmo, ela cria multiplicação.
Quando ambas prosperam juntas, elas criam revolução. Agora pense, como você quer ser lembrada? Como alguém que apenas sobreviveu, sempre apagando incêndios, sempre correndo atrás, sempre limitada pelo medo? Ou como alguém que ousou sonhar, ousou construir, ousou deixar marca? Porque gostemos ou não, todas deixamos um legado. A questão é, qual será o seu? Será o legado da resignação ou o legado da liberdade? A nova economia não é apenas sobre ganhar dinheiro. Ela é sobre criar estabilidade onde antes havia incerteza. É sobre abrir portas onde antes havia muros. É sobre transformar bolsas cheias de contas em bolsas cheias de esperança. É sobre provar que os setores que movem bilhões também podem ser palco da vitória feminina. Esse é o legado, escrever uma nova história onde antes só havia repetição da velha narrativa. E o mais bonito desse legado é que ele não termina em você. Ele se expande, porque cada vitória sua se torna farol para muitas. Cada vez que você compartilha sua experiência, cada vez que você mostra o que conquistou, cada vez que você inspira, você multiplica. E esse é o verdadeiro poder do legado. Ele não morre, ele se espalha. No fundo, é isso que energia e telecom representam. Eles são símbolos do fluxo contínuo. A energia que nunca para, a conexão que nunca se rompe. São reflexos da recorrência que também sustenta o legado. Assim como a luz chega todos os dias, assim como a conexão continua mesmo quando você não percebe, o legado segue vivo muito além de você. E agora a escolha é sua. O caminho foi mostrado, o despertar já aconteceu. O que falta é decidir se você quer que sua vida seja apenas mais uma na estatística ou se quer que ela seja referência para muitas outras. O legado está nas suas mãos, pronto para ser escrito, pronto para ser vivido. E ele começa não com grandes passos, mas com a decisão de não parar. O legado da nova economia já está sendo construído por mulheres que ousaram se levantar. Agora é a sua vez. Se você decidiu que não vai mais se contentar com pouco e que quer transformar energia e telecom em liberdade, comente "Meu legado começa hoje" e seja protagonista dessa revolução.